Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta e hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante. Como os estados e municípios vão enfrentar o próximo ano em um cenário de dificuldade fiscal e aumento na demanda por serviços à população. Está tramitando aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 101/2020, que permite aos estados tomarem empréstimos com aval da União, desde que adotem medidas que contribuam para o equilíbrio de suas contas. A proposta, que inicialmente era limitada aos estados e municípios com capacidade de pagamento C, de acordo com a classificação do Tesouro Nacional, agora também será estendida àqueles com capacidade de pagamento A e B, que se encontram em uma situação melhor do ponto de vista fiscal. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado dessa edição do programa é o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que é o relator do projeto aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Bom, primeiro quero dizer da relevância desse tema para o país. Finalmente a União compreendeu que desequilíbrios fiscais dos estados, se não é feito qualquer medida para poder fazer esse controle, essa despesa vai cair no colo da União, ou seja, de todos os brasileiros, que é o exemplo, por exemplo, do nosso querido estado do Rio de Janeiro. Teve o privilégio de entrar no regime de recuperação fiscal da Lei Complementar 159, suspendendo, inclusive, o pagamento da sua dívida pública, e nós estamos falando de 60 bilhões de reais. Não, é isso mesmo, 60 bilhões de reais. Ninguém nunca soube esse montante, e agora, com o PLP 101, nós vamos permitir que, em vez de um só estado, mas 2 outros estados, portanto, 3 estados, possam realmente ter acesso a esses critérios do regime de recuperação fiscal, que a gente vai comentar um pouco, para, a partir daí, nós exigirmos controle do gasto pessoal, controle da despesa corrente, retomar os investimentos e esses assuntos que, com certeza, nós vamos abordar daqui a pouco. Ok. Deputado, a União ela fez várias transferências a estados e municípios no auge da crise, sem exigir todas as contrapartidas que estão sendo pedidas agora. Chegou a hora de cobrar mais austeridade, mais seriedade fiscal aí dos estados e dos municípios? A Lei Complementar 173, para que os nossos telespectadores compreendam, que é exatamente aquela lei complementar que definiu o auxílio a estados e a municípios durante o decorrer da pandemia da Covid-19. Nessa Lei Complementar 173, ainda assim encontramos algumas contrapartidas, como, por exemplo, no aumento do gasto pessoal, que é uma medida importante na medida em que o maior gasto dos estados brasileiros, da grande maioria, é pessoal e previdência. Então, se você não ajusta essas duas contas, você não vai ter dinheiro para fazer investimento. Você não vai ter dinheiro, portanto, para atender às demandas da população. Eu tenho dito reiteradas vezes, Fernando, que ajuste fiscal não é um fim em si mesmo. Cortar por cortar. E as pessoas, inclusive, são idiosincráticas a isso. Nós temos que explicar melhor. O governo federal não explica o que é ajuste fiscal. No fundo, ajuste fiscal nada mais é do que você consertar o Estado brasileiro de tal forma que ele tenha dinheiro para atender às demandas da população. É fazer uma ampliação dos gastos com saúde, é redirecionar a sistemática do processo educacional brasileiro, reforçar a estrutura de segurança pública. Para isso que serve ajuste fiscal. Não tem nenhum outro objetivo. Daí o PLP 101, fazendo algumas exigências, como, por exemplo, primeiro, nós acabamos com essa história, como tem no primeiro regime de recuperação fiscal, de não pagar dívida durante o período inteiro. Lá no outro, você passava 6 anos sem pagar. Nesse que eu estou relatando, que é, inclusive, a primeira proposta é do deputado federal, nosso companheiro, o deputado Pedro Paulo, nós estamos exigindo o pagamento já a partir do primeiro ano. 11% e assim sucessivamente. Quando completar o 9º ano,
porque o regime de recuperação antigo era 6. Esse novo será 9, que de primeira mão aqui no nosso programa. Só que, em vez de começar a pagar a dívida no 9º ano, nós estamos terminando com isso. Ele já vai tendo que fazer o ajuste e já no primeiro ano vai ter que pagar aproximadamente 11%. Segundo, as avaliações que no regime de recuperação fiscal antigo só era feito ao término da metade do período, em 3 anos, agora não. Nós vamos fazer todo ano. Se ele não cumpriu no primeiro ano, 10% do estoque da dívida de multa. Sim. Não cumpriu no segundo ano, excluído do processo. É duro, viu? É duro. E isso é o que vai permitir que os estados possam realmente se readequarem às suas estruturas fiscais, vão ter que cortar em 3 anos 20% dos seus incentivos fiscais, coisa que o governo federal era para ter feito há 10 anos e ninguém tem coragem de fazer. Eu, como secretário da Fazenda, cortei 10%, aqui sob a orientação do governador Camilo, já vinha com ajuste do governador Cid. Então, são essas medidas de quem tem a experiência que eu passei ao longo dos anos, que nós vamos inserir lá dentro para que o Estado tenha o benefício da suspensão da dívida, mas, ao mesmo tempo, a correção definitiva, porque senão vem lei atrás de lei e fica só prorrogando essa obrigatoriedade. Perfeito. Deputado, um outro ponto importante no projeto é a questão da transparência, né? Você conceder acesso aos sistemas contábeis aí de estados e municípios, a CGU e TCU. Com isso, vai poder se acompanhar exatamente como é que os estados e municípios estão conduzindo a sua situação fiscal. O senhor acha que esse ponto vai encontrar resistências e ele é negociável? O que nós estamos fazendo é dando ampla e total transparência na apresentação dos dados, inclusive das metas que os estados vão assinar com o Ministério da Economia para poder ter direito a ingressar no regime de recuperação fiscal. O que existe é que hoje os estados dizem o seguinte, e eles têm razão, já são cobrados pelo Ministério Público, já são cobrados pelo Tribunal de Contas, já são cobrados pela Secretaria do Tesouro Nacional e já são cobrados dos convênios federais, são cobrados pelo Tribunal de Contas da União. Colocar mais gente, aí também já é demais. O que nós estamos fazendo na lei é obrigar a publicação desses números, desses dados, desses acordos, porque no regime de recuperação fiscal antigo, eu que sou um cara, me considero versado nessa questão, não tenho acesso às metas do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro celebrou com o Ministério da Economia. Então, agora, tanto o Ministério da Economia vai ser obrigado a publicar, como os estados, no seu sítio oficial, também ele será obrigado a publicar. Então, realmente, nós estamos exigindo uma transparência integral de todos esses dados para que a população como um todo possa, portanto, ter mecanismos de avaliação, de cobrança de tudo aquilo que está sendo realmente combinado, aprazado, assinado para poder cumprir, que é o que realmente, tanto Pedro Paulo quanto eu, nós desejamos, e essa é a orientação do presidente Rodrigo Maia, que é exatamente ter um plano que, ao mesmo tempo, como você falou na pergunta, porque hoje esse plano estava somente para os estados C e D, os dois. Sim. Eu acho injusto você dar todos os benefícios, inclusive de não pagamento de dívida, e não ter nenhum benefício, nenhum estímulo para os estados que são CAPAG, ou seja, capacidade de pagamento A e B. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou reservando uma única ação, que é a ampliação de crédito. Eles não vão ter benefício de suspensão de dívida, não. O único benefício, inclusive, estou sendo cobrado pelos governadores A e B, que estão dizendo o seguinte, que eu estou dando muito pouco benefício para os estados que fizeram o dever de casa. E eu, no meu interior, Fernando, eu tenho esse sentimento também. Porque, senão, você vai ser estimulado a ficar ruim para poder receber
o benefício do Tesouro Nacional. Então, tem um pouco de contemplação nisso aí. Hein? Mal pagador acaba tendo melhor tratamento, né? Exatamente. Então, a gente tem que... o benefício, é um estímulo para piora. Claro, né? Não faz sentido. O bom senso nos obriga a ir acabar mitigando essas coisas que o Tesouro acha que está certo e está integralmente equivocado. Por isso que a gente tem que inserir alguma coisa de leve, mas inserindo para que os estados A e B... E tem a parte política também. Se a gente traz todos os governadores juntos, tanto os A e B quanto os C e D, a aprovação desse PLP se torna muito mais fácil. E é isso exatamente que, como não só como técnico, mas como parlamentar, coube a mim exatamente buscar a união desses dois segmentos. Como eu disse, o próprio presidente Rodrigo Maia tem estimulado que a gente alcance, né, esse entendimento para que a votação em plenário seja realmente com a rapidez que o tema efetivamente exige. Deputado, o assunto tem muito para a gente debater, mas infelizmente o tempo é que acabou. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa e os esclarecimentos prestados. Eu aqui agradeço a oportunidade. Realmente o relatório está pronto. Estamos aguardando somente a retirada do bloqueio da pauta, que é a questão da cabotagem, mas o compromisso do presidente Rodrigo é retirado isso e imediatamente entrará em votação o PLP que eu sou o autor, que são a liberação de 177 bilhões para o governo federal, e a votação do PLP 101, que é esse que eu sou relator, que nós acabamos de discutir. Portanto, muito obrigado pela oportunidade para esclarecer a toda a população brasileira. Obrigado. Eu conversei com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, sobre o PLP 101/2020, que ele é o relator e que permite aos estados tomarem empréstimos com aval da União, desde que adotem medidas que contribuam para o equilíbrio de suas contas. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.